Glória a Deus, Deus seja louvado. Capítulo 7 de Cântico dos Cânticos, nossa leitura dessa manhã. Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha dos príncipes. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta bebida, e o seu ventre é um monte de trigo cercados de lírios. Seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, e o seu pescoço como uma torre de marfim. Os seus olhos são como as piscinas de Hesbom, junto ao portão de Bate-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo, seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira, e os seus seios se parecem com os cachos. Eu disse, vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uvas, e o aroma da sua respiração como o das maçãs. Os seus beijos são como o bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele tem saudade de mim. Venha, meu amado. Vamos para o campo, passemos a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Capítulo 7 de Cântico dos Cânticos deixa muito claro o amor romântico do noivo e da noiva. É um capítulo bem direto sobre esta aliança que precisa ser renovada. Toda aliança precisa ser renovada, senão ela pode ser desfeita. A Bíblia diz que alianças devem ser preservadas, devem ser eternas. Quando nós falamos de aliança, nós falamos de todo pacto que envolve sangue. E a aliança de um casamento deve ser assim. Somente com a morte a separação seria lícita. Biblicamente falando, toda aliança conjugal, ela deve ser até que a morte os separe, porque a aliança, ela é um pacto de sangue. E o capítulo 7 fala dessa aliança do noivo com a noiva. Então, mostra-nos aspectos muito importantes. Toda aliança, ela precisa ser renovada, e a renovação de uma aliança se dá de várias maneiras na Bíblia. Primeiro, nós devemos renovar alianças, renovando os nossos votos de amor, renovando palavras que expressam afeto. Como que às vezes a gente perde isso? Nós somos capazes de brincar, nós somos capazes de falar tantas coisas, mas quando é para falar, para expressar carinho e afeto, o casal perde isso, amigos perdem isso, e às vezes a nossa comunhão com Deus a gente perde isso, de expressar amor com palavras, de confirmar votos, de lembrar do que Deus já fez. E o casamento, no casal, lembrar os bons momentos que a família já vivenciou. Às vezes a família vive recordando coisas ruins, e deveria ser o contrário. Deveríamos lembrar como que Deus une casais, como que Deus nos sustenta em fases difíceis, porque toda aliança, todo casamento, e também no nosso casamento com Deus, teremos dias maus, mas seria muito sábio da nossa parte o renovar a aliança expressando afeto, expressando palavras. A gente vê o tempo todo o esposo falando isso aí, expressando amor e descrevendo a beleza da noiva com a linguagem poética, e também a ver com o contexto que Cântico dos Cânticos foi escrito. Então aqui ele fala sobre a beleza dos pés da noiva, no versículo 1, seus pés na sandália, as curvas dos quadris. Ele descreve isso com muita clareza. Outra maneira de renovarmos a aliança é justamente através de refeições simbólicas. A Bíblia mostra que quando duas pessoas faziam aliança, geralmente havia uma festa, uma alimentação
que eles faziam juntos. A gente vê isso nos casamentos, que tem sempre um jantar ou um almoço, um momento simbólico onde a gente renova a aliança. Hoje, falando de casamento também, é muito importante resgatar essa refeição em torno da mesa. A família comer juntos. E não só fazer isso de maneira, às vezes, por um ritual, mas fazer isso onde a família realmente tenha diálogo, onde coloque a conversa em dia e fale de maneira afetiva. Porque as nossas conversas podem se tornar meramente sobre coisas secundárias. Podemos nos reunir a família, almoçar juntos, comer juntos, mas às vezes o assunto é irrelevante, falamos de outras coisas ou de pessoas. Mas é tão bom quando a família se reúne para ouvir um ao outro, falar do coração. Então, biblicamente, a refeição é uma maneira de a gente renovar a aliança. Por isso, Jesus, quando ele estabelece a aliança conosco, ele dá uma refeição, ele fala, essa refeição que eu dou a vocês, o pão que ele manda partir, o cálice, ele fala, é a nova aliança, é a nova aliança. E ele fala, fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. Jesus nos deu um memorial para renovarmos a nossa aliança com ele constante. Capítulo 7, então, de Cântico dos Cânticos, fala desse noivo que expressa com palavras a sua afetividade e que também é capaz de estar ali junto. E a esposa o chama para uma intimidade maior. Ela responde ao amado dela. No versículo 11 ela diz, venha meu amado, vamos passar para o campo, passemos a noite nas aldeias, chamando para esse momento de intimidade. E também nós sabemos que Cântico dos Cânticos é literal, fala sobre um homem e uma mulher. O capítulo 7 fala também da relação sexual de um casal casado. O sexo é uma bênção dada por Deus para a aliança conjugal. Há muitas pessoas que entendem ainda errado este tema, mas biblicamente, irmãos, Deus é claro em sua palavra que ele criou o sexo para que o casal, na sua aliança, como casados, pudessem desfrutar de afetividade, de intimidade. O sexo é para a procriação, mas é também para que o casal tenha intimidade, afetividade. A relação sexual do casal. O capítulo 7 de Cântico dos Cânticos mostra isso de maneira muito clara. O noivo está o tempo todo elogiando ali o corpo da noiva. Versículo 2 ele fala do umbigo, versículo 3 ele fala dos seios, e aí ele descreve o versículo 4, o pescoço, os seus olhos. Ele está descrevendo a beleza da esposa e mostrando aqui esse desejo. O desejo sexual dentro do casamento é uma bênção de Deus. E a Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios, Paulo diz que o casal não deve se abster sexualmente, a não ser por exceções, e que ele coloca com muito cuidado ainda, dizendo, exceto em casos que vocês se separem por causa de uma oração específica, os dois concordando que seja algo mútuo e que seja por pouco tempo. Então, biblicamente falando, a aliança no casamento ela é fortalecida, renovada e protegida através da relação sexual. A gente precisa entender isso biblicamente de maneira clara, para não sermos roubados pelo inimigo ou pelo engano, achando que o sexo é algo do inimigo, do diabo. Pelo contrário, o diabo ele odeia o sexo. O que o diabo ama é a perversão sexual. Toda relação sexual fora do casamento é uma quebra de princípio bíblico que traz consequências gravíssimas, inclusive, se não tratar diante da cruz, com transparência e com honestidade, consequências até no casamento. Então, nós precisamos entender que o casal, eles precisam ter essa intimidade como algo importante, bem importante dentro do casamento. E em último lugar, amados, a renovação da aliança dentro de um contexto conjugal também tem a ver com propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada aliança. Deus tem um propósito para cada casamento, para cada aliança que Ele nos permite fazer. Você percebe o tempo todo, no capítulo 7, que Salomão, que certamente é o mais provável de ter escrito esse Cântico dos Cânticos, ainda que alguns estudiosos debatam sobre isso, ele fala sobre essa aproximação da noiva, e no versículo 10,
Melhor ainda, no versículo 9, ele diz: os seus beijos são como bom vinho, vinho que escoa suavemente para o meu amado. Aí já é a esposa respondendo, deslizando entre os seus lábios: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Que coisa linda essa esposa aqui, dizendo: eu pertenço a ele e ele tem saudade de mim. E aí no versículo 12 fala: vamos levantar cedo, olhar para as parreiras, para ver se começam a brotar, se as flores estão se abrindo e as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. E aí a partir do verso 13 ele fala que as mandrágoras, a noiva fala, exalam o seu perfume às nossas portas a todo tipo de frutos excelentes. Irmãos, o encontro do noivo com a noiva sempre vai gerar fruto. O texto fala desse encontro, fala desse acordar cedo. É interessante quando fala no versículo 12 sobre levantar cedo e os dois saírem, e ali mostra que eles estão encontrando os frutos excelentes. Versículo 13. Quando Deus une um casal, Ele une para que haja frutificação na família, para que a família seja uma bênção para outras famílias, bênção para a sociedade, bênção para a igreja. Uma igreja forte é feita de famílias fortes, bênção para nações, como foi a bênção de Deus para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. O grande problema nosso é achar que família é apenas uma necessidade pessoal. Alguns querem às vezes ter uma família muito mais por uma cobrança social, mas a família é um projeto de Deus para frutificação, para que manifeste o reino de Deus através deles. E não tem como a família viver isso, se não for com uma vida de oração conjugal. Temos ensinado isso há algum tempo. O propósito talvez mais eficaz ou mais específico de Deus a unir um casal é que eles sejam parceiros de oração, que eles orem todos os dias juntos. O marido deve orar todos os dias com a esposa, porque desta maneira ali se manifesta o reino de Deus, porque o reino de Deus só se manifesta de uma maneira: oração em concordância, oração em unidade. Isso é igreja. Mateus capítulo 16, se vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E a família deve viver isso na essência, o casal. E nós temos as desculpas das mais incríveis para não orarmos juntos. Não temos tempo, às vezes os desgastes que nós não queremos tratar, porque a oração em unidade trata desgastes. Às vezes as ambições do mundo, os prazeres da nossa própria carne. Nós temos tempo para tudo, mas quando fala de oração, nós temos todas as desculpas e a gente pensa que está sendo justificado. Mas, amado, Deus criou o casal para manifestar esses frutos que Cântico dos Cânticos, no capítulo 7, deixa muito claro. O perfume, esse encontro do noivo com a noiva, deve sempre produzir fruto, e o aroma de Cristo deve exalar através de nós. Casal, casado, eles têm esse chamado de Deus, de manifestar o reino de Deus através da família. Por isso o casal deve orar para ouvir o Senhor. Por isso o casal deve orar para ser moldado pelo Senhor enquanto ora. Muitas das crises de um casamento são vencidas simplesmente quando o casal ora junto, todos os dias. Nem todos os dias será aquela oração fervorosa. Há dias que a gente ora com mais luta, com mais dificuldade. E também não deve tornar isso uma oração monótona, uma oração dos pagãos, que a Bíblia fala dos gentios, que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Nós estamos falando aqui, é óbvio, da oração no Espírito, da oração sincera, da oração que tem um coração realmente quebrantado, que expressa realmente a sede verdadeira pela presença de Deus e pela verdade de Deus. A minha oração nessa manhã é que Cântico dos Cânticos inspire os casados a viver mais intensamente essa aliança, renovando diariamente. Inspire a nós como igreja a também renovar a nossa aliança com Deus constantemente e nos ensine a frutificar para a glória dele. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, porque a tua palavra, ela nos ensina sobre todas as coisas que são importantes na nossa vida. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado família, o Senhor tem nos dado casais na igreja, na tua família espiritual. Ó Deus, eu oro para que o Senhor esteja fortalecendo as alianças. Não apenas, ó Deus, que pessoas se casem, mas casem com um propósito.
o propósito de te glorificar através de tudo o que nós fazemos. Todas as coisas que nós fazemos, devemos fazer para a tua glória. Pai, que o Senhor fortaleça, que pessoas que estão questionando permanecer ou não numa aliança, sejam fortalecidas pelo teu Espírito Santo, para poder lutar, guerrear e honrar as suas alianças todos os dias da sua vida, Pai. E que o Senhor mesmo tenha misericórdia de nós, para que vivamos isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.